Está chegando mais um período eleitoral. E, como sempre, é a época em que começam a aparecer em profusão os candidatos e suas propagandas políticas. Eles estão na TV, estão na internet, estão nos muros, estão nas ruas, em todo lugar. Não falha, os candidatos sempre aparecem na época das eleições. Mas além dos candidatos, época de eleição também é a época em que aparecem, e cada vez mais frequentemente, aquelas notícias que vêm nos grupos de WhatsApp, nas páginas do Facebook ou do Instagram ou nos vídeos do YouTube, dando notícia da enorme fragilidade da urna eletrônica, dando notícia das 1000 maneiras diferentes que se pode fraudar a eleição com a urna eletrônica, de um professor que conseguiu fraudar uma eleição com a urna eletrônica, de hackers que invadiram a urna eletrônica, de um experimento em que alguém conseguiu mostrar que a urna eletrônica é frágil e mesmo assim a urna continua sendo utilizada porque, segundo essas teorias da conspiração, existe uma entidade maior por trás que está sorrateiramente manipulando as eleições através das urnas eletrônicas. A pergunta é: haverá algum fundo de verdade nisso? Não se deixe enganar. Todas essas teorias que dão conta da fragilidade da urna eletrônica são fake news. Todas. E para entender melhor isso, vamos fazer uma cuidadosa investigação para conhecer melhor a urna. Para entender o funcionamento da urna eletrônica, primeiro vamos ter que falar rapidamente de um outro assunto: criptografia. Em linhas gerais, criptografia é apenas uma brincadeira de embaralhar uma mensagem de forma que as outras pessoas não consigam entender o conteúdo da mensagem original, mas com a seguinte consideração: normalmente é importante que a gente tenha a possibilidade de recuperar a mensagem original. Computadores não sabem embaralhar papeizinhos, então o processo de criptografia nos computadores precisa ser um pouco diferente. Para isso, vamos supor que a gente tenha uma mensagem qualquer, pode ser essa mensagem mesmo, mas isto se aplica a um arquivo de qualquer que seja o tamanho. O processo é basicamente o mesmo. Vamos supor que nós estamos de posse desta mensagem e nós queremos construir um processo para criptografar e depois descriptografar estes dados. Para fazer isso, nós vamos utilizar a nosso favor a matemática. Tudo que existe em qualquer computador, na verdade, internamente é número. Então, mesmo os caracteres possuem uma codificação que os associam a diferentes números. E nós vamos processar estes caracteres exatamente utilizando essa propriedade. Eles são números. Agora nós precisamos definir uma chave de criptografia, uma senha. Com a nossa criatividade mais aguçada, vamos criar, por exemplo, uma senha cujo valor é senha. Vamos encaixar a nossa senha aqui para fazer o processo de criptografia. Note que a quantidade de caracteres da mensagem não necessariamente coincide com a quantidade de caracteres da chave de criptografia. E a gente pode resolver isso de várias formas. Por exemplo, no nosso caso, a gente pode repetir a palavra senha indefinidamente. Note que, a depender do tamanho da mensagem ou do arquivo que a gente está criptografando, a chave de criptografia pode estar repetida dezenas, centenas, milhares ou até dezenas de milhares de vezes. Agora eu preciso de algum método para que eu possa aplicar a criptografia utilizando a chave de criptografia que eu escolhi. Para isso, eu vou me valer do fato de que a chave de criptografia também é representada por números. Eu construo um método em que eu vou processar cada caractere da minha mensagem junto a um caractere correspondente da minha chave de criptografia. Então, eu posso utilizar algumas operações diferentes. No nosso exemplo, a gente vai considerar que a gente está fazendo uma multiplicação. Então, para cada caractere da mensagem
e para cada caractere correspondente na chave de criptografia, gera-se um resultado que é o produto dos dois valores. Note que eu estou utilizando a multiplicação porque é uma operação inversível. Eu posso recuperar o valor original, bastando para isso eu efetuar a correspondente divisão. Vamos ver alguns detalhes desse processo agora. A gente parte das letras, considera que as letras são representadas como números e com uma série de operações de multiplicação a gente obtém a criptografia. Mas observe que é possível fazer uma operação a mais. Se o resultado de cada uma dessas multiplicações for somado, eu vou ter um resultado final, que é um número que representa a mensagem ou arquivo original que nós consideramos. Agora, olha que interessante. Se a gente modificar um único caractere da mensagem original, este número que nós calculamos automaticamente modifica. Isso é uma espécie de impressão digital do arquivo ou mensagem original que a gente obtém usando a criptografia. Esse tipo de operação normalmente é um pouco mais complexo e normalmente é chamado de cálculo de hash do arquivo ou da mensagem, mas a ideia geral é basicamente esta aí. Metaforicamente, é como se fosse um baú e uma chave que abre e fecha o baú. Como a gente usa a mesma chave para abrir e para fechar o baú, a gente chama esse tipo de criptografia de chave simétrica. Porém, este tipo de criptografia não é o único tipo de criptografia que existe. Imagine que o nosso baú tivesse duas chaves, uma vermelha, que a gente vai chamar de chave privada, e uma verde, que a gente vai chamar de chave pública. E o nosso baú funciona assim: se algo é trancado usando-se a chave vermelha, não é possível usar a chave vermelha para abrir. Só é possível abrir o que foi trancado com a chave vermelha se usarmos a chave verde. O inverso também ocorre. O que é trancado com a chave verde só abre com a chave vermelha. Como esse tipo de criptografia utiliza chaves diferentes para criptografar e descriptografar, nós chamamos de criptografia de chave assimétrica. Para completar, observe que se alguém, por exemplo, João, usa sua chave privada para criptografar algo, somente com a sua chave pública aquilo pode ser descriptografado. Portanto, se algo pode ser descriptografado com a chave pública de João, podemos garantir, sem sombra de dúvida, que foi criptografado por João, assumindo que só ele possui a sua chave privada. Esse processo permite reconhecer a responsabilidade de quem gerou alguma informação, mensagem ou arquivo. É o que a gente chama de assinatura digital. E de que forma tudo isso é utilizado na urna eletrônica? Ora, acontece que a urna tradicional ela pode ser fraudada pela mera substituição de alguns pedaços de papel, trocar umas cédulas por outras. Na urna eletrônica não é possível se fazer isso. Para se fraudar, é necessário que uma de duas coisas aconteça. Ou um programa desonesto que não compute a vontade dos eleitores tal qual ela foi manifestada, ou então se, apesar da urna ser honesta, os dados que ela apresenta como resultado da eleição sejam alterados. Não é possível fazer nenhuma coisa nem outra. Os programas que estão na urna, eles são apresentados publicamente para verificação por parte dos candidatos, do Ministério Público, da imprensa e outros órgãos da sociedade civil. Nesta sessão pública, se alguém observar alguma irregularidade, pode apontar e, com certeza, o processo eleitoral estará interrompido. Depois que essa sessão encerra e o programa é verificado como honesto, os dados do hash, aquela impressão digital dos programas, são gerados e é impossível substituir os programas porque, se isso acontecer, os dados de hash não vão mais coincidir. No momento da apuração da eleição, todos os dados de hash dos programas que existem dentro da urna são apresentados para verificar se coincidem com aqueles dados de hash que foram gerados na sessão pública de apresentação dos programas. Os programas que estão funcionando na urna, portanto, são necessariamente os mesmos programas que foram avaliados. Não é possível fazer uma substituição. Além disso, cada urna possui uma chave privada com a qual os dados dos resultados da eleição são criptografados. E existe uma chave pública, à qual todos tiveram acesso previamente, e esta chave pública descriptografa os dados da urna, provando que os dados foram criptografados pela chave privada, que só existe dentro da própria urna. É um processo de assinatura digital. Então, se alguém alterar algum dado
apresentado pela urna eletrônica, ele não vai conseguir fazer com que o dado seja descriptografado pela chave pública, porque ele não tem acesso à chave privada da urna para fazer a criptografia. Os programas, os hashes dos arquivos, as chaves públicas das urnas, tudo isso é apresentado em sessão pública dias antes da eleição, e todos estes dados ficam disponíveis na internet para consulta por qualquer pessoa do planeta. Além disso, existe um processo final de auditoria. No dia das eleições, algumas urnas aleatoriamente são selecionadas e submetidas à votação controlada. Isso também é feito em sessões públicas. Nesta sessão, cada candidato declara e deposita à vista de todos uma certa quantidade de votos na urna, de acordo com sua vontade. Depois que todos os candidatos fazem isso, a Justiça Eleitoral também declara e deposita à vista de todos uma certa quantidade de votos na urna. A mesma coisa para os órgãos de imprensa. No final, os votos são computados dentro e fora da urna para testar a confiabilidade dos resultados. Se alguma discrepância for observada, o processo eleitoral é imediatamente interrompido. Mas, como é de se esperar, isso nunca acontece. Claro que as fake news vão continuar. Elas não se baseiam em suspeitas legítimas. Não sejamos inocentes. Há interesses muito mais torpes do que a legítima desconfiança fundamentada. Além disso, o apelo ao sensacionalismo é sedutor. Compartilhe esse vídeo para que mais gente saiba o quanto o sistema é robusto e é seguro. Fica tranquilo, vote bem.